amados irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos na Sala Abraão Digital, uma idealização da Superintendência da Escola Bíblica Dominical aqui da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no setor da Lapa, em São Paulo. Esta é a nossa última aula do ano de 2022 e queremos agradecer a Deus por esta oportunidade, pela bondade de Deus que nos permite falar a respeito da sua palavra. Quero aqui externar a minha gratidão aos nossos pastores, pastor Elias Camilo dos Santos e o pastor Paulo de Tarso, são nossos pastores aqui no setor da Lapa, e também aos nossos superintendentes da Escola Bíblica Dominical, pastor Renato Ferreira e pastor Ari Ferreira, são nossos superintendentes a quem nos dá a oportunidade de encerrarmos este trimestre falando sobre Ezequiel e, muito propriamente, sobre a cidade. Antes, porém, eu quero externar a minha gratidão a Deus por nós estamos passando por mais um Natal. Esta lição, ela é passada, ela é apresentada, gravada no dia 25, transmitida no dia 25 de dezembro de 2022, lição de número 13, e mais comumente conhecido como Natal. Nós que estudamos a Bíblia Sagrada bem sabemos que Jesus não nasce em dezembro, mas foi uma data que foi escolhida e alguém até pode questionar, mas devemos ou não celebrar o Natal? E eu penso que se nós cristãos não celebrarmos o Natal, não podemos esperar dos muçulmanos ou dos judeus que façam isso. Então, independente da data em que Jesus nasceu, nós queremos celebrar o Natal, porque o verdadeiro Natal é o nascimento de Jesus em nosso coração. Então, desejo ao senhor, à senhora, que nos acompanha, a você aluno, a você professor, a você superintendente da Escola Bíblica Dominical, um Natal farto das bênçãos de Deus. E para você que está nos assistindo e que comumente no final de ano costuma fazer alguns projetos para o ano seguinte, nós sempre pensamos na Escola Bíblica Dominical. Vamos frequentar mais a Escola Dominical, que isso seja um cumprimento na sua vida, que você possa mais e mais estar frequentando a Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe os irmãos. Nós vamos para a lição de número 13. Lição de número 13. O Senhor está ali, e eu tenho aqui alguns slides que ajudarão no nosso desenvolvimento nessa lição, e quero compartilhar junto com os irmãos. É uma aula que traz muita curiosidade. Nós sabemos que o livro de Ezequiel é um livro enigmático e nos cabe não querer interpretá-lo ou deduzir alguma coisa. A Bíblia explica a própria Bíblia e nós vemos muitas coisas que aprendemos durante essas 13 lições que são coisas profecias que já aconteceram, profecias que estão para acontecer, e cabe a nós entender a vontade, respeitar a vontade de Deus. Então, eu quero compartilhar aqui com os queridos irmãos sobre esta temática, né, sobre esta ótica aqui. Então, nós estamos na lição de número 13. O nosso texto áureo está no livro do profeta Isaías, no seu capítulo de número 11 e o verso de número 9. Não se fará mal, nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Veja que lindo, irmãos. A terra se encherá do conhecimento, da ciência do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Também o nosso texto áureo, a nossa verdade prática, ela diz: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó governa soberanamente o seu povo, e ele está no meio do seu povo. É isto que nós vamos tratar no dia de hoje.
Eu convido a você a abrir a sua Bíblia ou a revista da Escola Bíblica Dominical e nos acompanhar na leitura bíblica em classe, que está em Ezequiel, capítulo de número 48, a partir do verso de número 30. São os últimos versos do livro profético do profeta Ezequiel. Capítulo de número 48, verso 30. E estas são as saídas da cidade, desde a banda do norte, 4.500 medidas, e as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. Marque isso daí na sua Bíblia. 3 portas para o norte, a porta de Ruben, uma porta, a porta de Judá, outra, e a porta de Levi, outra, no norte, parte de cima. Da banda do oriente, então, os irmãos façam sentido horário, eu acredito que está espelhando a minha tela, então seria no sentido horário, sentido do relógio. Então, mais 3 portas, versículo 32, da banda do oriente, 4.500 medidas e 3 portas, a saber, a porta de José, uma, a porta de Benjamim, outra, e a porta de Dan, outra. Veja só que até a tribo de Dan aparece aqui. Verso 33, da banda do sul, logo abaixo, nós temos 4.500 medidas e 3 portas. A porta de Simeão, uma, a porta de Sacar, outra, e a porta de Zebulon, outra. No verso 34, nós vamos para a região oeste. Então, do outro lado, nós temos 4.500 medidas. Então, os irmãos perceberam que a cidade é quadrada. A porta de Gade, uma, a porta de Aser, outra, e a porta de Naphtali, outra. 35, 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. O Senhor está ali. Nós vamos falar sobre Jerusalém do milênio, as suas características, o nome dela, moradores e o seu governo. Traremos também nessa lição a distinção entre a Jerusalém do milênio e a Jerusalém celestial. Falaremos sobre as 12 tribos de Israel e o reino milenar de Cristo. Vamos falar da Jerusalém milenar e também a Jerusalém celestial, que é a esperança do cristão. Nós faremos um comparativo entre a Jerusalém mileniar e a Jerusalém que João viu em Apocalipse. E temos algumas aplicações práticas para os nossos dias. Antes de começar, eu queria aqui lembrar aos irmãos algo que é de suma importância, é que quando nós olhamos para o plano de Deus escatológico, dentro de um plano de salvação, nós vemos que a igreja ela é arrebatada, somos pré-tribulacionistas, a igreja ela é arrebatada. Uma vez que a igreja foi arrebatada, enquanto a igreja está gozando das bodas do Cordeiro, aqui na Terra nós temos o período da tribulação, que é um período de 3 anos e meio, e mais um período da grande tribulação, que são mais 3 anos e meio. Após esse período, que dá um total de 7 anos, que é a última semana, a 70ª semana de Daniel, o Senhor voltará e ele prenderá Satanás, o anticristo, o falso profeta. Ele limpa a terra para que comece o reino milenial. E é justamente neste período que a visão do capítulo de número 48 de Daniel, ela está inserida. Então, após esse período da tribulação, Satanás, o falso profeta, o anticristo, eles estão presos. Então, dá-se início a uma visão de Ezequiel a respeito disso. E quais são os aspectos dessa cidade? Então, acompanhe conosco aí, você que está com a sua revista aí, que o capítulo de número 48, verso 30, a Bíblia nos diz, veja só, e estas são as saídas da cidade. Pelo lado norte, medida de 48.500 canas. Quando eu vou usar o recurso aqui da Bíblia NVI, ela traz para nós, e também a Almeida atualizada, ela também traz para a gente a conversão para os dias de hoje.
Veja só, versículo de número 30, e essas são as saídas, começando pelo Mar do Norte, que é de 2.250 metros, 2.250 metros de cada lado, de cada lado. E os irmãos bem percebem que as saídas da cidade, embora o versículo ele não cite aí, mas o nome dessa cidade é Jerusalém, tá? O termo saída da cidade, né? Se nós formos buscar nos originais, eles falam das extremidades, das pontas da cidade, tá? Então diz respeito aos limites, as extremidades numa linguagem usual para dizer que são as fronteiras da cidade, tá? Um outro ponto é que o formato da cidade ele é quadrado. Nós já vimos que todas as medidas que nós olhamos agora são 2.250 metros de comprimento e em cada lateral da porta, em cada lateral, os irmãos que nos acompanham aí nessa ilustração, ela mostra que existem 3 portas. Quando nós começamos para as portas do norte, né, que ficam logo atrás, a Bíblia fala que estas portas, verso de número 17, verso de número 17, quem puder nos acompanhar, 48, 17, nos diz o seguinte: a cidade terá uma área livre de 125 metros ao norte, 125 metros ao sul, 125 metros de leste e 125 metros a oeste, que servirá para o pasto. Tá? O restante da área, ao longo da porção sagrada, será de 5 quilômetros do lado leste e 5 quilômetros do lado oeste. Suas colheitas fornecerão comida para os trabalhadores da cidade, e estes poderão vir de todas as tribos de Israel. A porção toda, incluindo a cidade, será de um quadrado, com 12 quilômetros, estou no versículo 20 do capítulo 48, com 12 quilômetros e meio de cada lado, e uma dádiva sagrada que, como tal, vocês reservarão. Então, a cidade milenial, irmãos, essa cidade milenial, ela é quadrada, tá? A visão dessa cidade é um vislumbre da visão que João teve da cidade quadrada, apocalíptica, lá em Apocalipse capítulo 21, que nós vamos falar dela um pouco mais à frente, mas não é essa cidade que João viu lá em Apocalipse, tá? Isso daqui é uma cidade milenial, uma cidade terrena, física, ok? Continuando aqui, a distinção da Jerusalém do milênio e da Nova Jerusalém. Veja só, irmãos, a Nova Jerusalém de Apocalipse, ela é celestial, ela é descida de Deus. Se os irmãos nos acompanharem aqui em 1 Coríntios, veja só, 1 Coríntios, capítulo de número 2, 1 Coríntios, capítulo de número 2, e o verso é o verso de número 9. Veja o que nos diz. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem subiram ao coração do homem, são aquelas que Deus preparou para os que amam. Veja só, Hebreus, me acompanhe aí na leitura de Hebreus, no capítulo de número 12, Hebreus, capítulo de número 12, e o verso de número 22, Hebreus 12, 22, nos fala assim: mas vós tendes chegado ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a companhia de miríades e miríades de anjos, e a assembleia, ou a união universal de todos os povos, de toda a nação. Verso 23, é a igreja dos primogênitos, inscritos nos céus, ao juiz e Deus de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, tá? Esse daqui é chamado do Monte da Graça, o Monte da Graça de Deus. Então, irmãos, João, quando ele vê a Nova Jerusalém,
ele descreve falando que ela era descida de Deus, vinha do próprio Deus, adornada, preparada. Então, essa daí, veja só, irmãos, ela não é a Jerusalém daqui, essa Jerusalém é a Jerusalém do fim, tá? Então, depois de tudo isso, virá essa Jerusalém. A Jerusalém do milênio é a Jerusalém terrena, restaurada espiritualmente e politicamente. Ela é física, tá, irmãos? Então, para quem estarão ali? Para aqueles que sobreviveram à grande tribulação e não aceitaram o governo do anticristo, são aqueles que fugiram para os campos, e também para os judeus que ali estarão. Então, este momento de reino milenial é quando o Senhor vem nas nuvens com a igreja já coroada e o povo que estará na terra, nesta Jerusalém milenial, nessa cidade milenial, eles vão enxergar a olho nu nos céus. Tá? Então, essa é a Jerusalém que Ezequiel está falando. Né? Será de onde Jesus governará a terra e o seu governo milenar, segundo Zacarias, capítulo 14, verso 8 e 9. Nós vamos falar sobre as 12 portas. Essa nova cidade, na área central, terá 12 portas, cada uma com o nome das tribos de Israel, semelhante à cidade santa descrita em Apocalipse. A cidade também tem 12 portas, assim como são os 12 apóstolos. Né? Nós vamos falar sobre isso. Os nomes nas 12 portas de Jerusalém no milênio, bem como na Jerusalém celestial, essa celestial pós-milênio e juízo final tem um propósito, a memória dos filhos de Israel que deram origem às 12 tribos. Os irmãos sempre percebem, quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós vemos sempre a citação, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aqui nós vemos, né, as 12 tribos que são descendência de Abraão, de Isaac e Jacó, e há um motivo, né, para que essas portas tenham esse nome, nós já vamos falar sobre elas. Qual é a origem do formato das portas? Sem dúvida, a origem do formato da cidade, das portas, vem de Deus, e jamais viria de algum modelo de arquitetura pagã. Uma vez, irmãos, que a cidade de Jerusalém ela nunca foi quadrada. Né? Jerusalém nunca foi quadrada. Então, não tinha como Ezequiel se inspirar em alguma coisa falando que a Jerusalém... Não, isso daí é algo que veio de Deus. Deus revelou ao profeta, nós bem estudamos, irmãos, o profeta ele recebe de Deus e passa ao povo. Diferente do sacerdote, que o sacerdote recebe de Deus, passa para o povo, recebe do povo e devolve a Deus. O profeta aqui não, o profeta ele recebe de Deus e ele transmite ao povo aquilo que Deus falou. Mesmo que Ezequiel conhecesse a estrutura do templo pagão do deus Marduk, dos babilônicos, cujo recinto era quadrado e tinha 12 portas, ele não se inspiraria nessa estrutura, porque a estrutura é celestial. Né? Eu sempre costumo falar que Satanás ele não cria nada, muito pelo contrário, ele copia tudo aquilo que é de Deus. E apesar de ser literal pela descrição da cidade, a Jerusalém do milênio não é uma figura da nova Jerusalém celestial, como já temos falado, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Tá? Vamos falar sobre os nomes das tribos de Israel no governo milenar. Tá? Ao que parece, no período milenar, segundo Ezequiel 48, do versículo 1 ao 7, o território de Israel será dividido em 12 tribos de Israel em faixas horizontais, desde o Mediterrâneo até a fronteira ocidental. Os irmãos bem sabem, quem está acompanhando aqui conosco, os irmãos sabem que depois da morte de Salomão, os reinos foram divididos, sendo que Jerusalém ela ficou somente com 2 cidades e Israel, por sua vez, eles ficaram com mais 10 cidades. E nós vemos também que, por um propósito de Deus, os israelitas eles foram levados cativos para a Síria, né? E os judeus, por sua vez, para a Babilônia, e depois a Babilônia acaba dominando os assírios, daí os israelitas com os judeus agora estão juntos novamente no mesmo pedaço de terra. E essas terras aqui, assim como Deus propôs lá no passado, elas vão ser, né, o território de Israel será dividido de novo entre as 12 tribos em faixas horizontais, desde o Mediterrâneo até a fronteira.
essa divisão de território mostra que no reino de Deus existe lugar para todos aqueles que creem e obedecem ao único e verdadeiro Deus, pois haverá também espaço para o povo comum. Veja comigo aqui, verso 15 do capítulo de número 48. E as 5.000 canas que ficam na largura de frente para a porção e 25.000 canas serão para uso comum, para as habitações da cidade e para os campos do arrebalde, mas a cidade estará no meio desta porção. Tá? Então, a ideia da divisão das terras, né, as fronteiras, então seriam essas fronteiras aqui divididas, tá? Então, a Bíblia não mostra um critério padrão da ordem dos nomes, né? Há cerca de 20 listas dos filhos de Jacó e das respectivas tribos. Os irmãos sabem, né? Já falamos do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, deles, né? Vêm as tribos, e nós temos pelo menos uma lista. A Bíblia ela mostra pelo menos uma lista de pelo menos 20 nomes, né? 20 listas, quer dizer, dos filhos de Jacó. Por exemplo, José, os filhos que herdam são Manassés e Efraim, salvo engano. Manassés e Efraim, né? Mas sempre você vai encontrar um número de 12, tá? E quando nós chegamos em Ezequiel, ele dá estes nomes, inclusive da tribo de Dan, né? Que é uma tribo já extinta, vamos dizer assim, que o pessoal está perdido, mas alguns estudiosos defendem até que o anticristo viria dessa tribo, tá? Então, a lista de Ezequiel ela é completa, né? Quando você pega os filhos aqui de Ezequiel, nós temos os territórios da tribos para o milênio, então são esses os nomes que são citados. Então, toda escolha tem seu propósito, nada é aleatório. Os escritores bíblicos sabiam o que estavam fazendo, né? Então, nada fica aleatório nisso daqui. Quando nós vemos o propósito do nome, os filhos de Jacó formam um povo escolhido, né, de Deus. Quando Deus fala, Abraão, sai do meio da tua parentela, de ti eu farei uma grande nação. Então, nós encontramos nisso daí Abraão, ele gerando. Então, Abraão, com Sara, sua esposa, ela gera Isaac. Isaac, por sua vez, no seu casamento com Rebeca, nasce Esaú e Jacó, né? Daí dessas tribos de Jacó, né, vem a tribo de Israel. Depois nós temos Lia, Raquel, Bila, Zilpa, que são as suas esposas de Jacó, e delas começam a nascer. Raquel tem José e Benjamim, né? De José vai sair Manassés e Efraim. Nós temos Bila, que dá a luz a Dan e a Naphtali. Temos Zilpa, que é a mãe de Gad e de Asser. Nós temos Lia, que dá o primogênito, que é Rúben. Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná, né? E os meninos, na verdade, eles representam as tribos, né? Então foram 12 filhos homens, cujos descendentes formaram os 12 territórios na terra de Canaã, e durante a partilha da terra sob liderança de Josué, cada um recebeu uma porção da terra. E é preciso lembrar que a tribo de Levi era considerada a tribo à parte, pois devido à sua consagração a Deus, eles não tinham e nem recebiam uma herança territorial. Eu grifei aqui um comentário da NVI. Os irmãos percebem que quando nós lemos o versículo de número 30, quando vemos o versículo de número 30, o versículo de número 31, ao norte tem as portas de Rúben, de Judá e de Levi. E eu acho muito importante aqui o texto que o comentarista da NVI ele faz. Ele diz que a importância desses nomes logo acima, no norte, que nós temos Rúben, que é o primogênito, Judá,
que é a tribo messiânica, daí vem o leão da tribo de Judá. Nós temos Levi, que é a tribo sacerdotal. Então, juntos tinham as portas do lado norte, e como Levi foi incluído nessa lista, José representou a Efraim e a Manassés, a fim de manter o número de 12, que são as portas. Mas veja que o Senhor ele revela a Abraão, no norte, as principais tribos, né, que é a tribo que os irmãos podem ver, tanto de Rúben, quanto de Levi, quanto de Judá, né, representando a primogenitura, representando o sacerdócio e representando a tribo que Jesus viria. Então, porém, as tribos de Israel elas são sempre citadas, 112, e daí os irmãos vão encontrar, como já dissemos, várias listas, pelo menos 20, mas aqui nessa, o Senhor ele mostra as portas de Israel. Os nomes das 12 portas de Jerusalém milenial, bem como a Nova Jerusalém celestial, tem um propósito de trazer memória, de trazer uma lembrança e fazer uma referência aos filhos, né, às tribos, porque quando Deus escolhe Abraão, Deus já via na sua onisciência essas tribos formadas. Deus separa Abraão para tirar de Abraão um povo que adorasse a Deus, né? Que é esse povo que nós chamamos do povo judeu. Amém? Vamos lá para o terceiro tópico. Muito bem. O nome da cidade. Jerusalém, irmãos, ela passa desde a sua fundação, ela tem vários nomes. Nós trazemos alguns nomes, a lição também comentarista traz alguns nomes. Então, nós temos Salém, que significa paz, e nós vemos lá no Salmo de número 76, se você puder tomar a tua Bíblia aí, no versículo de número 2, e sua tenda está em Salém, o lugar da sua habitação está em Sião. Então, Salém é um dos nomes. Jebus, que era uma terra que estava dominada pelos jebuseus, né? Em Juízes 19:10 vemos também isso. A cidade de Davi, em 2 Samuel, capítulo 5, versos 6 e 7, quando Davi conquista a cidade, ela é atribuída à cidade de Davi. Nós temos Sião e Ariel, também Isaías, veja comigo aí, Isaías, capítulo de número 2, são alguns nomes que nós temos para a cidade de Sião. Isaías, capítulo de número 2 e o verso de número 3. Virão muitos povos e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Sião é lembrado, tá? Isaías, capítulo de número 29, versos 1 e 2, veja só. Ai de Ariel, Ariel, a cidade aonde acampou Davi, acrescentem um ano a outro e deixam seguir o seu ciclo de festa. Mas eu sitiarei Ariel, que vai chorar e lamentar-se, e para mim será como uma fornalha de altar. Então, outro nome para Jerusalém é Ariel. E Jerusalém, que significa cidade de paz, quando nós vemos 2 Samuel 5:5, Lucas, capítulo de número 2, vamos ler Lucas, capítulo de número 2, que é uma boa referência para o dia de hoje, dia 25 de dezembro, onde nós estamos celebrando o nascimento de Jesus. Veja aí, Lucas, capítulo de número 2, e o verso de número 41. Eu estou usando a versão NVI. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa, tá? Então, todos os anos, aqui, quando Jesus vai ao templo, né? Então, ele ia ao templo em Jerusalém. Aqui é uma cidade da atual Jerusalém, a Mesquita de Omar, que os irmãos podem ver, e também é chamada do Arraial dos Santos, né? Apocalipse, capítulo de número 20,
nós podemos ver, e é bom os irmãos guardarem esses nomes, porque Jerusalém é o palco de muitas histórias bíblicas que já aconteceram e que também vão acontecer. Versículo de número 9, veja só, verso 9: as nações marcharam, né? Aqui nós estamos falando, capítulo 20, a destruição de Satanás, né? As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Olha só, irmãos, acampamento dos santos, a cidade amada. E veja só, aqui é quando Satanás seduz as nações, ele é solto após o milênio, aqui já é após o milênio. A cidade que nós estamos falando aqui, que é essa Nova Jerusalém aqui, ela é cercada. Satanás ele vem para uma guerra, e eu acho muito bonito aqui o final do verso de número 9. Mas um fogo desceu do céu e os devorou. Final da batalha está aqui, irmãos. Então, isso daqui é um spoiler que Jesus nos dá, através de João, na revelação de Apocalipse, como será o final, né, desta guerra. E o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde haviam sido lançado a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Esse é o final. Daí nós depois temos isso, depois disso daqui, a partir do versículo de número 11, nós temos o julgamento dos mortos, né, onde todo joelho se dobrará diante do Senhor. E a partir do versículo 21, que nós estamos vendo, é a Nova Jerusalém, que não é a Jerusalém do reino milenial. Então, os irmãos percebem que essa nova cidade aqui, que é chamada Arraial dos Santos, ou Cidade Amada, é o palco aonde acontecerá, onde fincará-se essa cidade, e ali acontecerá também uma guerra. O nome divino. Então, no Antigo Testamento, Deus se deu a conhecer por vários nomes inerentes à sua natureza, aos atributos e circunstâncias da sua revelação. Então, a gente conhece muito alguns nomes de Deus, né? Yahvé, traduzido para nós, Jeová, Jeová Nissi, Jeová Jiré, El Elyon, Deus Todo-Poderoso, El Roi, Jeová Shalom, Jeová Sabaoth, Jeová Al-Roi, Jeová Shammah. Então, nós temos, durante o Antigo Testamento, as revelações. Quando Moisés ele questiona, Senhor, se perguntarem quem está me enviando, eu falo que quem me enviou, diga o eu sou, veja, o eu sou também. Em Apocalipse, uma das cartas, salvo engano, mas entre as cartas que são dadas para as igrejas da Ásia, lá um dos nomes de Deus é o Amém, né? Isto diz o Amém, né? É um dos nomes dele também. Então, aqui, quando nós vemos o nome da nova cidade, né, nós vamos ver alguns nomes, e trazemos aqui Elohá, Deus poderoso e forte, né, que é citado lá em Isaías, capítulo 9, verso 6, né, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será o maravilhoso conselheiro, o Deus forte. O Deus forte é o El Elohá, né? Nós temos o Elohim, que é o Deus criador, o Deus de Gênesis 1, que cria tudo, né? Que cria todas as coisas que existem. Nós temos o Adonai, que é o Senhor, e eu tenho uma Bíblia aqui, nós temos a Bíblia judaica, né? E me permita tomar essa Bíblia aqui. E lembrei aqui, eu tenho uma Bíblia, a Bíblia judaica, que ela é bem interessante, que quando ela vai tratar dos nomes do Senhor, ela não trata como a nossa, escreve Deus, né? Que Deus acaba sendo um título, né? Existem os outros deuses, o nosso, claro, com D maiúsculo, mas quando nós pegamos Gênesis, no capítulo de número 15, que é uma das citações, nós vemos aqui, olha só, o verso é o verso de número 2. E Avraham
né? Abraão respondeu, Adonai. Olha só, irmãos, eles não colocam Senhor. Se você pegar Gênesis, no capítulo 2, vai aparecer Senhor. Mas aqui coloca Adonai, Deus, que bem me trarão teus presentes se eu continuo sem descendentes e Eliezer, o Damasceno, herdar minhas posses. Então, veja Abraão falando Adonai, né? Quando nós pegamos o capítulo de número 14, nós vemos um texto, bendito, verso 20, bendito seja Abraão, né, o Abraão, por El Elyon, criador do céu e da terra. E bendito seja El Elyon, que lhe entregou os seus inimigos, né? El é uma abreviação de Deus, então até alguns nomes compostos, né? Emanuel, Deus, né? El conosco, né? Então nós temos isso daqui também. Vamos continuar aqui. El Shaddai, o Todo-Poderoso, Salmo de número 132. Salmo 132, o verso é o verso de número 2 e 5. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo aqui, né? Deuteronômio fala de Yahvé, né? Que é o Senhor presente. Temos Jeová Jireh, que é o Senhor proverá. Jeová Rafá, o Senhor que sara. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Então nós vemos algumas citações. E uma coisa que é interessante é que toda vez, irmãos, que o judeu ele vai escrever um nome de Deus, eu não sei se os irmãos conseguem ver, mas aqui, nós temos aqui na nossa tela, eles mudam a grafia. Alguém que diz que os judeus, eles, inclusive, eles mudam a caneta para escrever o nome de Deus. Então, se os irmãos quiserem, é uma tradução do David Stern da Bíblia Judaica Completa, Novo Testamento e Antigo Testamento também. E eu ganhei de presente, irmãos, uma Torá, né? Ela está aí toda em hebraico. Eu acredito, deixa eu ver aqui. Ela está toda em hebraico, né? Essa daqui é uma Torá. Você faz a leitura de trás para frente, né? E ganhei, essa daqui veio direto de Jerusalém, de um dos nossos jovens que para lá foi, e trouxeram um kippá, né? Um kippá. Então eu fico bonito de kippá, que isso representa que há uma autoridade superior sobre nós e Deus está sobre nós. Mas vamos voltar aqui à nossa lição. E por que estamos falando aqui sobre o nome divino, né? Porque no milênio a cidade ela recebe um nome, que é esse nome de Yahvé Shammah, que o Senhor está ali. O Senhor está ali. Depois da descrição completa da terra, do povo, do templo de Israel, o profeta Ezequiel termina sua visão profética com a declaração solene do nome dado a Jerusalém, que é o que está em Ezequiel 48, verso de número 35, aproveitar que eu estou com a Bíblia, a Bíblia judaica, irmãos, a formatação dela é diferente da nossa. Então, para quem não tem muita prática, você acaba se perdendo em algum lugar, né? Mas eu já achei aqui o livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel. Vamos ver se os capítulos batem. Os irmãos sabem que algumas organizações, quando feita a organização da Bíblia em capítulos, alguma coisa se perdeu durante o tempo. Mas nós estamos aqui em Ezequiel 48, eu quero ler ele, temos aqui 48 e o verso 35, veja só, o 34, o 35. Deixa eu ver, exatamente. O perímetro da cidade será de 9 quilômetros. Olha que interessante. E daquele dia em diante, o nome da cidade, olha só, irmãos, a Bíblia judaica diz que daquele dia, após
Satanás ser preso, o falso profeta ser preso, o anticristo ser preso, o nome daquela cidade, a partir daquele dia, será Adonai Shammah. Adonai está ali, o Senhor está ali. Se nós olharmos para a nossa versão, capítulo de número 48 e o verso 35, o perímetro total medirá 18 mil canas, 2,26 quilômetros, né? E o nome da cidade será, a partir desse dia, Adonai Shammah, o Senhor está ali, o Adonai está ali. Amém? Recebe um novo nome. Então, nós vemos que Jerusalém ela teve Ariel, Sião, Salém, Jebus, e o último nome que Jerusalém recebe é Adonai Shammah, o Senhor está ali. E o Senhor está ali, irmãos, para se cumprir o que está em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo de número 12 e o verso de número 11. Olha o que está escrito. Veja só. Então, para o lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher como habitação do seu nome, vocês levarão tudo o que eu lhes ordenar, holocaustos e sacrifícios, dízimos e dádivas especiais, tudo o que tiverem prometido em voto ao Senhor. Então, essa cidade, ela será. Alguém fala o seguinte, pastor, a cidade vai ser restaurada, o templo vai ser restaurado, né? Templo, claro, restaurado antes durante o período da tribulação, né? E a gente sabe que o falso profeta se sentará ali nesse trono. É o momento que Israel, cremos nós, que é o momento que Israel quebra a aliança com o falso profeta, com o anticristo, né? E também, consequentemente, com o falso profeta, dizendo que ali é o lugar de Adonai, é o lugar do Senhor, e não poderia se sentar ali, e começa a divisão, a quebra da aliança, e nós vemos, daí começa o período da grande tribulação, que nós chamamos. E é um momento que, quando o Senhor volta, e ele prende Satanás, o falso profeta, o anticristo, ele limpa a terra daqueles que receberam o sinal, estabelece o seu governo. Veja, irmãos, é um governo no modelo antigo, no modelo do Antigo Testamento, o modelo do Éden. É um governo teocrático, onde Deus governa. Porque nós vemos que o governo do homem falha. E estamos vivendo cada dia mais isso daí, vendo que a cada dia mais aqueles que depositam a sua fé, a sua confiança em governos, eles acabam se decepcionando. Estamos vivendo isso. E eu até costumo falar que não há melhora. A ideia é que piore-se tudo, porque o anticristo ele tem que encontrar um cenário econômico, um cenário social degradado, para que ele consiga implementar um governo de falsa paz, onde as pessoas o ovacionem pelo que ele fez. E hoje o que todo mundo procura é um governo que resolva a questão econômica, é um governo que resolva a questão de fome, de enfermidades, e nós vemos cada vez mais a enfermidade ela se proliferando. Nós acabamos de sair de uma pandemia, já temos notícia da China, que vem uma nova variante desse vírus. Então, isso é tudo bíblico, já está na Bíblia, né? E a economia vai acabar sofrendo com isso também, a fome vai se multiplicar, são sinais. Nós, quando estudamos Mateus, nós vemos esses sinais, né? Mas o Senhor fala, ainda não é o fim. E quando Satanás ele é preso e Deus ele limpa a terra, então o templo está lá, mas não se tem mais a necessidade de matar os animais para que o Senhor receba o sacrifício, porque Jesus ele é o Cordeiro, né? João declarou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento o sacrifício era feito, né? Para que através daquele sangue houvesse a expiação do pecado, o pecado fosse escondido, né? Mas quando Jesus veio, não precisa mais de outro Cordeiro, né? A partir da morte de Cristo e a ressurreição dele, nós não precisamos mais. Então, ali vai ser um centro para a adoração do Senhor. Amém? E nós vimos também que as tribos estarão todas trabalhando nesse sentido, né? Deixa eu continuar aqui.
eu acho que eu não estava compartilhando. Então, o nome da terra, né, será o Senhor está ali cumprindo-se o que diz em Deuteronômio. Então, desassociar o nome de Jerusalém com os pecados do passado, né? Então, Jerusalém foi um centro de guerras, nós vemos, de muitas disputas, né? E até hoje temos disputas por terras, né? E a ideia de ter um novo nome, o último nome de Jerusalém, né? Desta nova cidade, a proposta dele é desassociar. Vamos dar uma olhada a Jeremias, capítulo 3, e o verso de número 17, Jeremias 3 e o verso de número 17 nos diz o seguinte: naquela época chamarão Jerusalém o trono do Senhor, e todas, vejamos, e todas as nações se reunirão para honrar o nome do Senhor em Jerusalém. Não mais viverão segundo a obstinação do seu coração para fazer o mal. Amém? Vamos ver também, conferir aqui, Jeremias, capítulo de número 33. Jeremias, capítulo de número 33. O verso é o verso de número 16. 16. Naqueles dias Judá será salva e Jerusalém viverá em segurança. Olha que interessante. E este é o nome pelo qual ela será chamada. O Senhor é a nossa justiça. Veja, mais um nome que Jerusalém tem para esses dias. Amém? Nós já estamos indo para a conclusão. E falando na conclusão, algumas aplicações práticas para o nosso dia a dia. Diante de tudo isso, pastor, como isso aplica-se na minha vida, né? Primeiro, que o livro de Ezequiel, que nós estudamos, é claro que, irmãos, não deu para estudar de uma forma detalhada, até porque tivemos somente 13 domingos, mas a proposta do livro de Daniel, ele termina com a promessa de que Deus habitará para sempre com o seu povo. Quando nós olhamos Apocalipse, capítulo de número 21, me acompanha aí, capítulo de número 21 e o versículo de número 4, diz o seguinte, né? Depois de toda a destruição, né? Agora falando da Nova Jerusalém, que é descida de Deus, capítulo 21, verso 1, então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado e o mar já não existia. Quando é que isso acontece, pastor? Quando você olha no capítulo de número 20, nós vemos o versículo de número 11, depois que Satanás ele é lançado no inferno, no Geena, né? Ele diz assim, depois vi, verso 11, um grande trono branco e aquele que nele estava sentado, a terra, preste atenção, a terra e o céu fugiram. Esta terra, este céu é este nosso, tá? A terra física, como nós conhecemos. E a terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. E vi também, daí o que a terra fez? E vi também os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono, e os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o Hades, que é o inferno temporal que hoje as pessoas estão, veja só que o Hades, entregaram os mortos que nele havia e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Daí, passado isso, depois desse julgamento todo, que todo mundo foi condenado, e essa condenação, veja que a Bíblia diz que foi aberto os livros e o livro da vida. Os livros relatam as obras daqueles que não se renderam ao Senhor. Aqui Jesus já não é mais advogado, aqui ele já é o justo juiz, por isso que ele sentencia, né? Aqui, irmãos, vai aparecer crente falando, Senhor, mas em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, expulsei demônios.
E o Senhor vai falar: apartai-vos de mim para a condenação, porque eu nunca te conheci, eu nunca tive intimidade com você. Mesmo porque, irmãos, o que nós fazemos em nome de Jesus. O Senhor tem compromisso com a sua palavra e não com o pregador, né? Então é aqui que vão aparecer. Passado tudo isso, está todo mundo condenado? Daí João fala, verso 21, então eu vi os novos céus e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descia da onde? Dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo, ou a morada de Deus, está com os seus homens, está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Essa daqui é a nova Jerusalém que nós vamos desfrutar. Essa é a Jerusalém eterna, a Jerusalém espiritual. Segundo ponto, a maior bênção para nós, como povo de Deus, é termos ele em nosso meio. E esta é a essência da alegria e da felicidade. Irmãos, a melhor coisa, né, neste Natal é você ter, sim, a sua mesa cheia, a família reunida, os amigos, né? Mas de todas essas coisas, nenhuma supera a presença do aniversariante, que é Jesus. Então, convide Jesus neste domingo para estar no meio da sua família, no meio da sua casa, e aproveite, não fique em casa, pegue sua família, vá ao culto nesta noite, celebre a Deus, irmãos, porque muita gente esqueceu qual é o propósito do Natal, esqueceu que o Natal não é presente, não é Papai Noel, o Natal, na verdade, é Jesus Cristo nascer em nosso coração. Se Jesus nasceu, então vá até a casa dele e adore a ele juntamente com a sua família. E como resultado da presença de Deus conosco eternamente, nunca mais o fiel sofrerá tristezas, aflições e coisas que prejudicam, porque são coisas carnais. E eu fico feliz com o verso 4, que ele diz que eu penso que no céu vai ter um lenço, que a Bíblia diz, e ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Glória a Deus. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem, a antiga lei, o que era da carne, já passou. Então nós teremos um novo corpo. Irmãos, vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Talvez você esteja sentindo falta de alguém especial. Talvez o teu Natal não seja tão alegre por conta de algumas consequências que você tenha passado durante este ano, mas aquele que tem a presença de Jesus, eu quero te dizer neste vídeo que Jesus ele tem exatamente o tamanho do vazio do teu coração, o tamanho do vazio da tua alma. Então, permita-se ter Jesus como seu companheiro, permita-se ter o Emanuel, o Deus conosco. Quando o anjo anunciou a Maria que ela seria mãe do menino Salvador, ele inclusive deu o nome, ele falou, o seu nome será Emanuel, Deus conosco. E Deus está conosco. Você pode estar assistindo esse vídeo aqui e por um propósito de Deus, alguém mandou esse link para você por um propósito de Deus. Deus ele tem exatamente o tamanho do seu vazio, então glorifique ao nome do Senhor. E a eternidade com Deus é a nossa suprema visão e esperança. Nós estamos, irmãos, trabalhando dia após dia, labutando na presença do Senhor, às vezes com dificuldades, mas estamos na presença de Deus para morarmos nesta Jerusalém do capítulo 21 de João, onde não terá mais tristeza, onde não terá mais dor, onde não terá mais angústia. E por último, as bênçãos comunicadas em Ezequiel não se restringem ao povo judeu, mas são extensivas a toda a terra. O Senhor estará no meio, governando e estabelecerá o seu governo. A igreja já estará com Cristo, irmãos. Então vamos lutar, vamos estar prontos para estar com Cristo no arrebatamento da igreja. Muito em breve nós estaremos com o Senhor nosso Deus. Muito em breve nós estaremos com Cristo nas nuvens. Eu quero agradecer a Deus, irmãos, por esta tão boa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Quero agradecer mais uma vez à nossa superintendência, aos nossos pastores, e agradecer a você, professor, a você, superintendente, e a você, aluno, que fez a escola dominical deste ano
parte da sua vida, parte da sua história. E se você não fez, que ano que vem você possa ter essa oportunidade de fazê-lo. Me permita orar junto com você. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Deus, nós queremos te adorar. Nós aprendemos nessa lição sobre os teus nomes. Tu és o nosso Adonai. Tu és o nosso Shalom. Tu és, Senhor, aquele que governa sobre nós. Te agradeço pela vida do meu irmão, da minha irmã que está aqui conosco acompanhando esta aula. Te agradeço pelo ano de 2022. Passamos por dificuldades. Em alguns momentos podemos, Senhor, ter falhado na tua presença, mas até aqui a tua mão nos sustentou. Senhor, se o Senhor não vier para vivermos nesta nova Jerusalém que Apocalipse 21 nos relata, que o ano de 2023 seja um ano, Senhor, de bênçãos, seja um ano de forças para a nossa vida, para o nosso ministério, mas também, Senhor, para a vida e ministério do meu irmão e da minha irmã que está nos acompanhando. Abençoa a sua casa, a sua família, os seus familiares e a todos aqueles, Senhor, onde esta palavra irá alcançá-los. Pedimos isso no nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Que Deus abençoe a você, meu irmão, que Deus abençoe a você, minha irmã. Espero que tenha gostado dessa aula. Se gostou, não esqueça de deixar um like, não esqueça de seguir a nossa página da nossa igreja, da Assembleia de Deus, no Ministério do Belém, no setor da Lapa. E, querendo, deixe também um comentário para incentivar os demais professores neste trabalho. Deus abençoe.